seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa palestra virtual. Eu me chamo Maria Cândida de Paula. E eu me chamo Danilo Lorenzini. A palestra de hoje vai falar justamente dos maiores erros quando o assunto é orçamento e implantação de jardins e que podem te custar muito caro. Pois é, Danilo, no mercado de construção civil e paisagismo, quando o assunto é orçamento e implantação de jardins, encontramos diversos erros que se repetem dia após dia. Profissionais paisagistas, engenheiros agrônomos, florestais, biólogos, botânicos, arquitetos, donos de empresas de jardinagem, manutenção e implantação de jardins ou de garden centers de todo o Brasil, que por não terem todo o domínio do processo, acabam pagando para trabalhar, sofrendo com as exigências sem fim dos clientes e acabam fazendo muito mais do que seria o ideal para esse tipo de serviço. Pois é, Cândida, e muitos deles, acabam se sentindo desmotivados a oferecer esse tipo de serviço, principalmente porque eles trabalham sozinhos, às vezes, e acreditam que precisa de uma equipe fixa para conseguir atender os clientes. Tem os outros também que acreditam que esse tipo de serviço não dá dinheiro ou tem certeza que só traz prejuízo e muita insatisfação, porque os clientes acabam sendo muito exigentes e querem que o profissional, às vezes, se desdobre, e responsabilize pelo jardim mesmo depois de implantado. Verdade, Danilo. Existem ainda aqueles que não começaram ainda a oferecer esse serviço porque eles não se sentem realmente seguros ou então porque não imaginam que também podem inserir esse tipo de serviço ou no seu leque de opções para o seu cliente pelo fato de acharem muito complexo e acreditam que não são capazes de coordenar todas as etapas que compõem esse tipo de serviço. Muitos até sabem que esse tipo de serviço é super rentável e que vai agregar bastante valor ao seu projeto, aos seus produtos, como é o caso dos donos de garden centers, por exemplo, que oferecem serviços de implantação juntamente com a venda de plantas e insumos da sua loja. Acontece que por não ter essa clareza de até onde vai a sua responsabilidade perante o cliente, eles acabam arcando com grandes prejuízos financeiros. E a gente ainda tem que falar daqueles que sabem, que já sabem que acompanhar a transformação do projeto para a realidade, através da implantação, é o que de fato que garante o portfólio. Mas, por eles não dominarem todo o processo, eles acreditam que não são capazes de acrescentar mais esse tipo de serviço para os seus clientes. O resultado, entregam na mão de qualquer pessoa, de um amador, e com esse custo de poder perder o próprio portfólio. Verdade. Ao final desse vídeo, você vai entender o que precisa ser feito para nunca mais cometer esses erros na elaboração de orçamentos e implantação de jardins. Mas primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Danilo Lorenzini, sou engenheiro agrônomo paisagista, formado na Unesp de Botucatu. Trabalhei de 2009 a 2016 na Floricultura Campineira, uma das maiores instituições paisagísticas, E a partir de 2016 eu comecei a minha empresa, Viva Paisagismo, e desde então venho projetando, implantando jardins, na região de Bragança Paulista e agora Campinas. Estamos aí para agora contribuir para esse programa, E eu sou Maria Cândida de Paula, sou arquiteta paisagista aqui de Natal, no Rio Grande do Norte, onde eu tenho há quase 20 anos a Flora Nativa, que é uma empresa de arquitetura da paisagem que oferece diversos tipos de serviço, desde projetos, consultorias, assessorias, até o serviço de implantação de jardins e sempre com o propósito de proporcionar às pessoas melhores lugares para se viver. A partir de 2016, eu entendi que eu precisava fortalecer cada vez mais o mercado de arquitetura e paisagismo e foi então que surgiu o nosso braço educacional, o Arquitetos da Paisagem, para que a gente possa aí capacitar os profissionais para atuarem de forma qualificada e transformarem pessoas e paisagens. E para começar a falar com vocês, a gente trouxe aqui o primeiro erro que é bastante comum e que vários profissionais cometem quando o assunto é orçamento e implantação de jardins. E esse primeiro erro é nada mais nada menos do que as pessoas não saberem orçar ou orçarem de qualquer jeito os seus serviços de implantação de jardim. E por isso, pelo fato de elas orçarem de qualquer jeito, o que acontece? Elas podem não conseguir gerar o valor necessário para os seus clientes, elas podem não conseguir
fazer com que a negociação se converta de fato em uma venda daquele tipo de serviço, e elas acabam se sentindo frustradas. Por quê? Porque elas acham que o cliente não sabe valorizar o seu serviço. Não saber orçar ou orçar de qualquer jeito também faz com que, além da parte da dificuldade de negociação, cause prejuízos financeiros para os profissionais, né? Por quê? Porque esses profissionais, eles não conseguem dominar todos os elementos que compõem o orçamento, e aí isso faz com que esse orçamento acabe não sendo completo, né? E no final no final ou no decorrer desse desenvolvimento do serviço, as pessoas vão acabar se pegando sem conseguir de fato ter o resultado que o cliente, conseguir fazer com que o resultado que foi combinado com o cliente seja realmente executado. Questões como quantificar a quantidade de material para mais ou para menos, perder o controle do orçamento, de contas a pagar, contas a receber, sem falar nas questões também voltadas para subestimar os custos, né? Porque se você não tem muito domínio, você acaba subestimando os custos para cima ou para baixo. Pois é. E prazos, né? Nossa. E a gente entra agora, né, no erro 2, que é trabalhar de forma amadora, né? Trabalhar de forma amadora pode gerar muito prejuízo, no sentido de você perder prazos, você ter prejuízo financeiro e lidar com profissionais e fornecedores de má qualidade, por você não validar esse tipo de fornecedor, né? Na questão de subestimar custo de obra, você cobra preço abaixo, né, do seu preço mesmo, por medo do cliente não fechar, ou seja, essa insegurança do amador, né? Também a questão do cliente colocar para trabalhar, você faz o projeto, o orçamento, você faz de graça, fica com todas as informações, passa para o cliente e ele acaba dando para outros profissionais. E por fim, né, você demora demais para dar um orçamento e acabar perdendo o cliente. Isso é muito cruel, porque é uma questão de organização, de tempo, de você ter padrões, trabalhar, né, de uma forma contínua e atender essas pessoas o mais rápido possível e com tudo que você precisa estimar já constando nesse seu planejamento. Esse é um dos itens, Danilo, que realmente fazem muito sentido, esse erro que você está falando, porque nos tempos de hoje, onde a agilidade, né, a ansiedade dos clientes é muito grande, você perder clientes porque você não tem agilidade no atendimento é um dos erros mais cometidos dentro desse processo. E aí chega um outro erro, que é não dominar o processo da implantação do jardim, todas as etapas que envolvem a implantação do jardim, né? E aí, quando você não domina essas etapas, você tem o desperdício, você tem perda de plantas e materiais. Por quê? Porque você tem uma logística desorganizada, né? Você não sabe qual é a ordem certa das coisas e acaba levando as plantas num tempo errado para a obra. As plantas sofrem com isso, se não tem água suficiente, enfim, toda a falta de infraestrutura, ou se aquelas espécies não são colocadas em locais adequados, você pode chegar a perder quase 100% do seu lucro. Isso é muito, muito comum. É mais comum do que a gente imagina e é muito triste. E uma outra questão, se você não domina as etapas do processo, você vai, com certeza, o que vai acontecer, provavelmente, é um mau desenvolvimento desse jardim, né? Ou seja, se uma adubação não foi colocada corretamente, se os canteiros não vão conseguir fechar, as plantas não vão conseguir fechar por conta de erro de espaçamento, os cuidados gerais, uma adubação que foi demais e acabou prejudicando esse desenvolvimento da planta, tornando o solo mais ácido, enfim, todas essas questões. Um outro item dentro desse erro é a falta de clareza do padrão das mudas. Então, quando você não tem essa clareza, tanto com o fornecedor quanto com o seu cliente, o que acontece? Você corre o sério risco de chegar ao final da obra e o seu cliente ter uma grande decepção,
né? E aí você vai precisar o quê? Você vai precisar repor as plantas. E o fato de você repor as plantas que, de fato, não foi acordado anteriormente, é responsabilidade sua se você não acordou que não era, né? Ou não acordou o padrão correto para essas plantas. Uma outra questão dentro desse erro 3 é a falta de sincronia com o cronograma de obras. Né? As plantas morrem por mau cuidado, por maus tratos dos outros profissionais que estão envolvidos, porque ela chegou numa etapa que ainda estava exigindo toda uma atenção para uma pintura, para serviços que levem a questão de cimento, bastante pisoteio, enfim. Então, não tem como evitar. Um outro item é a equipe não comprometida ou mal comprometida com todo o processo, né? E isso envolve também a sua equipe que você vai estar gerenciando ou os seus próprios funcionários, dependendo da forma que você ofereça esse serviço. Esse tipo de erro, ele é muito, muito comum. É um erro que realmente pode colocar a perder não só o seu bolso, né, impactar negativamente com relação ao seu bolso, mas principalmente impactar negativamente com relação à sua reputação perante o cliente, né, e perante os futuros clientes. Eu lembro muito bem de um exemplo de uma obra que eu participei com uma administradora de obra, onde um dos fornecedores enviou uma bananeira de grande porte e essa bananeira acabou chegando na obra, por falta de cuidado no transporte, quebrada. De certa forma, uma bananeira muito grande, ela tem o seu grau de fragilidade. E aí, o que aconteceu? Quando chegou na obra, o administrador da obra veio até mim e disse: Cândida, eu não vou aceitar essa bananeira está quebrada. E eu, conhecendo com relação àquele tipo de planta, conhecendo o tempo que ainda iria ser necessário para aquela obra ser inaugurada, eu entendi que aquela bananeira iria se recuperar e iria fazer com que, de fato, o efeito final desejado para aquele jardim fosse alcançado. E aí, pelo fato de eu ter todo esse domínio desse processo, eu apresentei isso para o cliente e acordei com ele que se chegasse no momento próximo à obra, dei um prazo aí, a obra iria demorar uns 3 meses para ser inaugurada. Se com 2 meses essa bananeira não tivesse dentro do padrão que eu tinha acordado com ele e com o fornecedor, eu iria me responsabilizar por repor essa bananeira. Eu estou falando isso para vocês porque essa obra ela ficava a coisas de 200 quilômetros daqui do fornecedor. Então, são questões que você precisa analisar bastante, porque senão você vai acabar investindo dinheiro, né, que depois você poderia ter economizado dentro desse processo. Passei a segurança para o cliente acordou e aí a gente continuou. Então, se eu não tivesse esse entendimento, provavelmente a planta viria a morrer, né? E aí a gente vem para o erro 4, Danilo. Não saber certo quais garantias são de sua responsabilidade. Isso está totalmente relacionado a todos esses processos. Isso é a cereja do bolo, né? Quais as garantias que são de sua responsabilidade? O que pode acontecer, né? Qualquer desentendimento em relação até onde vai a sua obrigação, qual a obrigação do seu cliente, ou seja, os limites para com cada um, né? E isso estabelecido já inicialmente, conversado durante obra, né? Tudo tem que ser muito bem acordado. Você cair nesse erro, justamente, de fazer mais do que o combinado, ou seja, nessa questão que a planta fornecida não era uma planta que não estava saudável, é uma planta que sofreu algum tipo de dano físico, mas mostrando autoridade, você consegue reverter essa questão por uma questão até positiva, de mais segurança do cliente. A questão da insatisfação do cliente, né? De você não deixou muito claro o que era para ser entregue, qual seria o resultado final, e acaba que você não consegue recuperar essa satisfação depois. Outro ponto, né, muito importante de falar, você acaba tendo esse prejuízo financeiro, além do cliente insatisfeito. Então, isso acaba gerando uma bola de neve, né?
que só aumenta toda essa questão de você repor plantas que não estão no seu escopo, você acabar tendo sempre mais prejuízos em relação às obras que você implanta. E tudo isso acaba tendo um mau acordo, esse tipo de coisa, né? E o quinto erro muito comum é subestimar a fase de consolidação do jardim. E o que significa essa fase de consolidação do jardim? Assim que o jardim é implantado, durante os primeiros 3 meses, onde as plantas estão aí se fixando no solo, começando a entender como é que funciona toda a matemática daquele local, muitos profissionais que entregam o seu jardim dão tchau, recebem dinheiro e seguem adiante. E deixam aqueles seres vivos nas mãos de pessoas que são leigas, né? E que essas plantas, elas podem morrer por falta d'água, pelo fato de você, como profissional, não ter o domínio do processo lá da implantação e ter colocado adubo demais, colocado adubo de menos, enfim, ter errado também, ou plantas de má qualidade, né? Tanto com relação à questão das plantas quanto com relação à questão dos insumos. Nessa fase é muito comum também acontecer dessas plantas não se desenvolverem bem, né, por elas estarem em outros locais que não são com as mesmas condições climáticas que o local que você colocou a planta, e elas sofrem esse impacto de muito sol, muito vento, enfim. E isso prejudica bastante, né, todo esse processo. Então, esse é um erro muito comum de subestimar, de fato, como é que funciona aí esse passo a passo da consolidação do jardim, tão importante dentro de todo esse processo. E até dou um exemplo pessoal dessa questão que vem muito ao caso, né? Eu trabalhei uma vez com uma planta de raiz nua, né, com podocarpos. Sabendo do risco, né, eu estimei já uma taxa de mortalidade ali, que eu até um limite que eu poderia repor, tá? Até porque o cliente preferiu essa muda ao invés das mudas sangradas no pote. E nessa condição foi fornecido exatamente com a clareza de que poderia morrer e considerei uma taxa máxima de mortalidade. Fiz a reposição dessas espécies, mas deixando bem condicionado isso, que tinha uma responsabilidade do cliente também, no caso da irrigação, e que só mediante a isso eu poderia fazer essa troca, né? Então foi uma situação que elucida muito essa questão do jardim já ter sido entregue, né? E aí, né, a gente tem esses profissionais com medo, né? Tem muito aquele perfil do profissional que entra no mercado com pouco nenhum planejamento, né? Com aquela cara e coragem, com energia, porque ouve dizer que o mercado é rentável. Mas ele acaba se sentindo receoso e inseguro para negociar e acaba fazendo mais do que foi combinado e no final acaba não vendo também a cor do dinheiro, né? E esse profissional, por não ter conhecimento do mercado, ele não sabe quais os critérios para melhorar a escolha, para ter a melhor escolha, né, dos fornecedores, parceiros, prestador de serviço, e acaba que cai numa grande cilada, né, que gera muita dor de cabeça, mais do que lucro realmente, né? E isso pode ser muito prejudicial para a sua reputação e para o seu bolso. E também aquele profissional que não sabe a hora certa de começar o serviço, a sequência, todo aquele processo, as etapas de implantação, isso gera descompatibilização com outras equipes, atraso em obra, quebra de material, roubo até, né? E perda de planta por falta de cuidado, né? Profissionais também que não possuem os documentos de gerenciamento de receita e despesa para controle de fluxo de caixa, pagamento, recebimento, e acaba não utilizando isso de forma correta e metódica. E acaba que você perde o controle totalmente da sua implantação e, inclusive, do seu lucro, né? Acabando sendo, às vezes, o prejuízo sendo muito maior que seu lucro, né? Pois é, não conseguem um resultado final satisfatório, seja no efeito final da paisagem, seja na qualidade dos prestadores de serviço. E isso impacta diretamente na insatisfação do cliente, que muitas vezes paga muito caro por esse tipo de serviço, né? Se você se identificou com pelo menos um desses erros, você deve estar preso no que a gente chama de ciclo do bolso furado. O que é que significa? Um profissional que não se planeja,
né, por ser um mercado rentável, e algumas vezes você lidar com grandes cifras, você acredita que o lucro pode vir e vai vir, e por isso não se interessa muito em se aprofundar nos conhecimentos técnicos e de empreendedorismo relacionados a esse tipo de serviço. Aí, o que acontece? Acaba tendo que consertar os erros no meio do caminho. Erros relacionados à quantidade de plantas, materiais, qualidades, enfim, como você não previu os gastos e acredita que vai ter o lucro final, você acaba consertando. Resultado, não consegue pagar as contas, fica mal visto no mercado, com o cliente insatisfeito também. Isso é péssimo. Ou seja, ao longo do tempo, isso vai gerando mais e mais frustração e desmotivação, o que acaba fazendo com que o profissional muitas vezes desista dos sonhos de trabalhar com paisagismo, e isso é muito, muito triste, né, Danilo? Sim. E como é possível isso, né? Ao passo que tem o profissional frustrado e desmotivado, existe o profissional reconhecido e valorizado, né? E o que a gente quer aqui, né, apresentar para vocês hoje, é que para todos esses erros existem a solução, né? E eu mesmo, em alguns momentos da minha carreira, me senti muito frustrado e desmotivado. Você também já se sentiu assim, Candinha? Vigi, eu perdi as contas de quantas e quantas vezes eu sentei e chorei. Nunca pensei em desistir, Danilo, mas eu me senti impotente, né, por não fazer com que o cliente me enxergasse o meu valor e reconhecesse que eu merecia ganhar bem por aquele serviço. É muito triste, gente. Enfim. É triste. Pois é, Candinha. E também foi isso que me fez buscar a solução, né? De ver que, como eu falei antes, né? Da mesma forma que tem esse tipo de profissional frustrado e desmotivado, também os que são reconhecidos e valorizados, né? E a gente fala, quando a gente fala, são de todos os tipos de profissionais, né? Desde os que estão começando agora, os que já estão atuando no mercado, os que trabalham ainda sozinhos, já têm colaboradores, e também considerar que pode trabalhar na sua região ou em qualquer lugar do Brasil e, quiçá, até do mundo, né? E o que eu queria contar para vocês, né, como que eu consegui criar e validar essa metodologia que eu utilizo na minha empresa, a Viva Paisagismo. Apesar de não ser essa imagem, né, uma imagem de uma implantação em Bragança Paulista, no final do ano de 2016, eu já tinha saído da empresa Floricultura Campineira e estava começando a atuar nos primeiros projetos na região de Bragança Paulista. E surgiu uma demanda de atuar, de assessorar uma implantação de jardim em Divinópolis, Minas Gerais. A situação é que eu não tinha equipe própria, não conhecia os fornecedores locais de material e nunca tinha sequer passado perto daquela cidade. Então, tudo que eu tinha era um projeto em mãos e um prazo definido. Então, eu sei que, com toda essa vivência que eu tive nesses 7 anos de empresa, eu tinha muita confiança e segurança das minhas habilidades, da minha entrega, né? E foi estando ali, né, num lugar desconhecido, uma equipe que eram 2 trabalhadores rurais e 2 jardineiros que eu nunca tinha visto também. Eu acabei descobrindo que não havia nada que me impedisse de entregar esse serviço e que ele fosse de qualidade, mesmo que eu estivesse longe da minha área de conforto, minha área de trabalho usual. Então, acima de tudo, eu já entendia quais eram todas as etapas e o processo que eu tinha que percorrer por qualquer implantação. E eu procurava deixar isso muito claro para o meu cliente e para os meus colaboradores. Só que eu não vou falar que não tiveram problemas, né? Porque a gente teve atraso de uns 2 dias em decorrência de fortes chuvas, mesmo trabalhando até o limite possível de chuva, né? Todo mundo sabe que é muito difícil trabalhar em chuva. A gente perdeu espécie, algumas palmeiras, por problema com o fornecedor. Porém, não foi uma situação que a gente não pudesse reverter. E que de fato aconteceu. O resultado final de tudo isso, né, de respeito a esses processos, foi um cliente muito satisfeito, que eu confirmei, inclusive numa ligação, e uma equipe muito comprometida. Eu sou amigo de muitos dessa equipe até hoje, e sem falar nos ótimos ganhos financeiros que eu tive no trabalhar sozinho. E é por essa razão que eu estou dividindo com vocês, né, com base em todas as minhas vivências, uma forma de como nunca mais cometer esses erros, captar bons clientes e garantir seu portfólio através do serviço de orçamento e implantação de jardins.
E agora, né, Candinha? Lápis e papel na mão, porque a gente vai passar informações muito importantes para vocês. Estão preparados? O que você precisa ter em mente, né? Você tem que ter o controle. Controle sobre o quê? Controle sobre os custos da obra, né? Você vê essa imagem, ilustra muito bem você medir, ser minucioso, né? Sobre os custos da obra. Você tem que ter os orçamentos com os fornecedores e, principalmente, validar aquele produto que você está orçando. Ou seja, ele vai entregar aquilo que você estabeleceu na sua proposta inicial, no seu acordo inicial. E você tem que ter essa clareza na negociação e conhecimento de tudo que está sendo oferecido. Isso é o controle, basicamente, dessas etapas. Muito bom, Danilo. E o segundo ponto para que você nunca mais cometa os erros é entender que o combinado não sai caro. Então, para que isso aconteça, você precisa ter uma postura diante do cliente em relação à qualidade do seu serviço e do seu produto que você oferece, né? Então, se você tem isso muito claro, em todas as questões de respaldo com relação às documentações, a domínio de todo o processo, você vai conseguir definitivamente passar segurança para o seu cliente, vai conseguir consagrar o seu nome no mercado como um serviço de qualidade, não como mais barato. Isso se chama posicionamento. Além disso, você vai conseguir ter todas as etapas, o controle de todas as etapas das obras previstas com relação à compatibilização com outras equipes de fornecedores, aos prestadores de serviço, enfim, à equipe da própria obra. Você vai conseguir ter um domínio e um padrão de orçamentos já definidos, né? Porque você vai ter ali suas planilhas, seus documentos, um embasamento para que você possa ter firmeza na hora da negociação e aí não correr o risco de titubear, né? Para que você possa realmente estar caminhando certo e manter o quadro de fornecedores de qualidade, porque você não basta só combinar, ter esse respaldo jurídico apenas com relação ao seu cliente. Você também precisa ter com relação aos seus fornecedores, aos seus prestadores de serviço, para que você sempre busque as melhores parcerias, os melhores profissionais que vão trabalhar com você, afinal de contas é o seu nome que está em jogo. Então, tendo controle, estando bem fundamentado e ajustado com os envolvidos, você vai ter grandes chances de ter sucesso ao final aí dessa implantação de jardins, né, Danilo? Perfeito. E vamos falar agora de seguir as boas práticas, né? Que seriam, né, se aplicar os conceitos práticos de manejo, de adubação e botânica, ter um diálogo muito estreito com o gerente da obra e com outras equipes de prestadores de serviço, porque todo mundo trabalha em conjunto e em prol do cliente final. É isso que tem que ficar muito claro. Se certificar-se do padrão das mudas antes da chegada na obra, né? Então, trabalhar com fornecedores de confiança te dá muito mais tranquilidade. A gente até vê na imagem aí, né? Potes de plantas todos padronizados. E o fato de você seguir corretamente todas as etapas da obra te dá ferramentas necessárias para tomar as decisões, as melhores decisões ao realizar uma carga de planta. Porque você vai adequar o que vai, em qual momento, onde será descarregado, tudo isso tem que ser pensado antes, né? E também, uma boa prática seria inspirar a sua equipe com boas técnicas e métodos que vão garantir você como autoridade no assunto e eles vão respeitar e te seguir com muito mais lealdade, né? Exatamente, Danilo. E aí a gente vem para mais um item, que é garantir a satisfação. Garantir a satisfação dos seus clientes, dos seus parceiros, dos seus prestadores de serviços. E isso diz muito respeito a quando você faz lá atrás um contrato bem formatado, onde você estipula as condições, principalmente com relação às garantias das plantas,
né? Isso faz com que você consiga manter a fidelidade dos acordos iniciais e tudo que vier depois é um aditivo de contrato. Então, quando você tem as coisas muito bem claras, você não fica aí fazendo algo que possa vir a prejudicar você mesmo, né? Outra questão é se antecipar com o fornecedor, o produtor das plantas, o lojista, com relação ao grau de sensibilidade para determinadas espécies. Quando você se antecipa nesse entendimento, você consegue organizar melhor o transporte, a acomodação, enfim, todos os itens, para que essas plantas sofram o mínimo possível. Trabalhar com produtos de qualidade e plantas já sangradas ou curadas no pote. Isso é muito importante, gente, principalmente para as plantas de grande porte, porque senão você acaba aí correndo o risco delas virem a morrer. E estabelecer um prazo e fazer uma visita para a entrega final do jardim, né? Depois que você realmente entregou aquele jardim para o seu cliente. Perfeito, candidato. E por fim, né, vamos garantir a prosperidade do seu negócio, né, da sua carreira, do seu negócio. E para isso você vai precisar, né, fazer visitas periódicas que já tem que estar concebidas no seu contrato inicial para acompanhar esse desenvolvimento, né, que toda atenção pós-serviço, né. Manter a comunicação com o cliente após a entrega do trabalho é muito importante porque ele vai se sentir muito mais seguro sabendo que você está cuidando do jardim dele como você cuidaria de todos os jardins que estão no seu processo da sua empresa, né? Incluir o serviço de consolidação e manutenção em seu escopo. Isso é uma outra forma de você monetizar a sua empresa, você oferecer serviços que estão além da implantação e vai garantir também um cliente mais satisfeito ainda. E que se pode também realizar a previsão da reposição caso você esteja trabalhando com espécies sensíveis ou de raiz nua, né? Tudo isso é para garantir a prosperidade, né, do seu negócio. E para que você consiga colocar em prática essas ações, é necessário que você domine todas as etapas do processo. Nós estamos aqui para ajudar vocês nisso. E é por isso, né, que eu e a Cândida aqui, juntos com mais de 30 anos de experiência, e eu com a minha vivência, a partir da minha formação de engenheiro agrônomo, voltado para a técnica, né, de implantação, e a Cândida com a vivência na arquitetura, voltada muito para o processo. Dá uma olhada nesse programa que formatamos para vocês. O Orçamento e Implantação de Jardins é um programa de 3 semanas, focado na prática de mercado, e vai te ajudar a dominar todas as etapas que compõem esse serviço para colher grandes resultados na sua carreira e no seu negócio. Cada semana, a gente vai te guiando para que você tenha confiança em fazer as melhores escolhas, compreender quais são as suas obrigações e até onde elas podem ir, para que você não tenha prejuízo financeiro nem dor de cabeça com o cliente fornecedor. Durante o programa, você vai ter acesso às nossas planilhas de orçamento, documentos, todas as informações para se tornar uma autoridade no assunto de orçamento e implantação de jardins. E você vai conseguir coordenar todas as etapas desse serviço com maestria, otimizar prazo, diminuir custo, aumentar lucro e ainda conseguir a satisfação do cliente e o resultado final digno de capa de revista. Você vai dominar todo o processo desse tipo de serviço e vai conseguir aplicar essa metodologia em qualquer escala de intervenção, desde uma execução de vasos até grandes áreas de paisagismo. Você é livre para realizar o programa no seu tempo, no seu próprio ritmo, e se preferir, pode estar acompanhando as semanas em tempo real com a comunidade que iremos criar através de um grupo fechado no Facebook. Seja como for, veja que você vai vencer à medida que avança no programa. Você está a 3 passos de se tornar uma autoridade no nicho de paisagismo de orçamento e implantação de jardins. Semana 1. Importância do planejamento. Orçamento bem elaborado, tipo de contratação e documentos que lhe protegem, como potencializar o seu conhecimento do mercado, técnicas de análise do local e cronogramas de obras. Muito bom. Nessa semana 1, com base em todas essas informações, você vai ser capaz de elaborar um cronograma de implantação que atenda às necessidades do seu cliente. Você vai se sentir muito mais seguro e preparado para realizar esse tipo de serviço e vai mostrar autoridade e profissionalismo perante o seu cliente e todos os envolvidos no processo. Depois dessa semana, seu cliente nunca mais vai lhe enxergar como um amador. Pode ter certeza. Excelente.
Na semana 2, né, que é o momento da implantação do jardim, um momento que eu amo, a gente vai detalhar todas as fases da implantação, desde preparo de terreno, solo, toda a infraestrutura que você precisa ter em obra, o plantio das espécies, os acabamentos, finalização e testes, né, limpeza e entrega dos serviços. Tudo isso para você entregar uma implantação de altíssima qualidade para garantir o seu portfólio. Exatamente isso, Danilo. E o melhor de tudo, o resultado final vai estar alinhado com as expectativas do seu cliente e dos seus parceiros, dentro do que foi combinado anteriormente e principalmente no que diz respeito ao efeito final da paisagem. Nunca mais você vai ter que se preocupar se as plantas vão conseguir se desenvolver corretamente, pois você vai ter a convicção de que você fez o seu melhor. Na semana 3, o jardim foi entregue. E agora, né? O que fazer para proteger a sua reputação dos clientes sabidinhos, ou seja, aqueles que acham que entendem mais do jardim que você? Como monetizar ainda mais com esse mesmo cliente ou como captar mais clientes a partir desse? Como garantir a satisfação do seu cliente? E estudos de caso, a gente vai trazer casos da vida real para vocês entenderem como a gente saiu ou entrou em cada situação. Exatamente, a gente vai compartilhar todas as nossas histórias. E nessa última semana, assim como os ensinamentos da primeira semana, o que você vai aprender aqui e vai lhe proporcionar continuar se desenvolvendo a sua carreira, captando mais e mais clientes. Eu e Danilo vamos te orientar com relação às atitudes que você deve tomar para se proteger diante da entrega do jardim. Essa fase de consolidação exige muitos cuidados, podendo inclusive colocar todo o seu trabalho a perder. Então, estar atento a esses fatores é fundamental para o sucesso do seu jardim e a confirmação da sua capacidade profissional perante todos. Além disso, é aqui que você pode monetizar cada vez mais através de novos serviços para o mesmo cliente ou para outros clientes. Bem, gente, a partir dos ensinamentos que você vai receber aqui nesse programa especial de 3 semanas, você vai se tornar uma autoridade no assunto, um profissional reconhecido e valorizado no mercado e vai conseguir seguir a sua jornada de desenvolvimento para viver bem de paisagismo, criando melhores lugares para se viver. E aqui tem até alguns dos meus projetos, né, que eu até acompanhei, um que eu fiz junto à Floricultura Campineira, né, e eu conhecendo toda essa história e todos esses processos, independente da dimensão, a gente aplica a mesma técnica. Interessante você ter um padrão de qualidade de muda e um pós-serviço também de acompanhamento para o cliente ficar satisfeito, né? E aqui eu trouxe também para vocês um exemplo de implantação de jardins E aqui eu trouxe para vocês um exemplo de implantação de jardins em uma residência 3 meses depois desse jardim implantado. Ou seja, a comprovação de que usando toda essa metodologia que eu e Danilo vamos ensinar para vocês, após 3 meses, a fase de consolidação, esse jardim já está aí como se já fosse implantado há muito mais tempo, por conta da qualidade, né? E isso é muito importante. E aqui a gente trouxe 3 principais razões para que você possa adquirir esse programa de 3 semanas. A primeira delas é que você vai ter eu e Danilo como seus mentores dentro dessa sua jornada de conhecimento nesse universo de paisagismo, podendo tirar todas as suas dúvidas ao vivo. O segundo ponto é que você vai ter um desconto especial de R$500. Esse desconto é exclusivo porque nós estamos com o valor de lançamento, né? Essa é uma grande novidade aqui do Arquitetos da Paisagem para você. E aí, se você adquiriu esse programa e com 10 dias você acreditou que ele não era exatamente aquilo que você achava, você pode solicitar o seu reembolso. E nós vamos reembolsá-lo 100% do valor, sem questionar nada. Você envia um e-mail para a gente e a gente faz questão de fazer esse reembolso. E para que você possa fazer parte desse programa, o valor que você vai investir por mês pode ser de até 12 parcelas de R$133,09. Se você dividir esse valor por dia, você vai
vai ser um valor que você vai pagar aí pelo seu lanche, quando você estiver implantando um jardim, né? E com menos de um mês, você vai conseguir ter todo o domínio técnico e empreendedor para transformar esse investimento e multiplicá-lo muitas e muitas vezes. Porque, afinal de contas, como a gente falou, o serviço de implantação de jardins é um serviço bastante rentável. Então, a sua opção pode ser em até 12 parcelas de R$ 133,09 ou no valor à vista com mais o desconto de R$ 500, ficando por R$ 1.366. É isso aí, Candinha. Então, o que vocês ganham por se juntar a nós agora? Você vai ter direito a participar desses 3 encontros ao vivo, com duração aproximada de 3 horas, durante 3 semanas. E lá você vai poder tirar todas as suas dúvidas, receber os direcionamentos que vão acelerar o seu processo de transformação e inserção nesse nicho de paisagismo, que é um dos mais rentáveis, né? O de orçamento e implantação de jardins. Você vai ter essas videoaulas gravadas que irão complementar o conteúdo entregue ao vivo, orientações e direcionamentos para aplicação do conhecimento na prática do dia a dia do mercado, acesso ao conteúdo por 1 ano a contar da data de acesso e garantia incondicional do reembolso por 10 dias, como a Cândida já comentou. Bônus gratuito, que é a planilha completa de orçamento da implantação. Todo mundo deseja muito ter isso, esse padrão para você se orientar e ter essa tranquilidade na hora de fazer o orçamento. E você vai ter acesso à comunidade dos alunos de orçamento e implantação de jardins, que é uma comunidade muito rica, com muita troca de conhecimento e experiência para a gente sempre evoluir e juntos esse mercado. É isso aí, Danilo. Aguardamos vocês aqui no nosso programa. Acesse o link que acompanha esse vídeo e até o próximo vídeo. Até o próximo.